A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso tempo de estudo e reflexão. Hoje, nós vamos tocar em uma das perguntas mais difíceis e universais da jornada humana. Por que os justos sofrem? Por que pessoas boas, tementes a Deus, enfrentam calamidades, doenças e perdas devastadoras? Vivemos em um mundo que busca respostas fáceis. Se algo vai mal, a primeira pergunta que muitos fazem é: o que eu fiz para merecer isso? Buscamos uma lógica de causa e efeito para tudo. Mas e quando essa lógica falha? E quando o sofrimento parece completamente desproporcional e injusto? Nenhum outro livro da Bíblia confronta esta questão de forma tão direta, tão crua e tão profunda quanto o livro de Jó. Hoje, quero convidá-los a mergulhar nesta história não apenas para entender a famosa paciência de Jó, mas para descobrir como podemos, na prática, manter nossa confiança em Deus quando tudo ao nosso redor está desmoronando. Vamos começar lembrando quem era Jó. A Bíblia o apresenta no capítulo 1, versículo 1, com uma descrição poderosa. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Notem, a história começa estabelecendo que Jó não sofria por ser um pecador oculto. Ele era o melhor exemplo de fidelidade que havia na terra. Ele era próspero, tinha uma família linda, saúde e, acima de tudo, um coração voltado para Deus. Mas, como a Escritura nos revela, uma conversa acontece nas regiões celestiais. Satanás se apresenta a Deus e Deus mesmo aponta para Jó como um exemplo de retidão. E aqui vem a acusação de Satanás, uma acusação que ecoa até hoje. Porventura Jó de balde teme a Deus? Em outras palavras, Jó só o ama por causa das bênçãos. Tire tudo o que ele tem e ele blasfemará na tua face. Deus, em sua soberania, permite o teste. E a tragédia se abate sobre Jó em ondas de dor inimagináveis. Em um único dia, ele perde todo o seu gado, seus servos e, o mais devastador de tudo, os seus 10 filhos. A reação inicial de Jó é a que fundamenta sua fama. Em Jó 1:21, ele rasga suas vestes, raspa a cabeça, lança-se ao chão e adora, dizendo as palavras imortais: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás falha na primeira tentativa. Então ele ataca novamente, desta vez com a permissão de Deus para tocar na saúde de Jó. Jó é afligido com feridas malignas, da planta do pé ao alto da cabeça. A dor é tanta que ele se senta em cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha. Sua própria esposa, em desespero, diz: amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó responde: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos o mal? Jó 2:10. E é aqui, meus irmãos, que a verdadeira provação de Jó começa. A paciência de Jó não significa que ele sofreu em silêncio. Não, os capítulos seguintes são um longo e angustiante debate entre Jó e seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Os amigos de Jó operavam na lógica humana que mencionei no início, a teologia da retribuição. Para eles, a equação era simples. Se Jó estava sofrendo tanto, ele tinha que cometer um pecado terrível. Eles passam capítulos inteiros tentando fazer Jó confessar um pecado que ele não cometeu. E Jó, ele não é passivo. Ele lamenta o dia em que nasceu, capítulo 3. Ele questiona Deus, ele clama por justiça, ele não entende o porquê. A perseverança de Jó está na sua honestidade brutal diante de Deus, recusando-se a amaldiçoá-lo, mas também recusando-se a fingir que não estava doendo. Ele se agarra à sua integridade e à certeza de que Deus é justo, mesmo quando todas as evidências diziam o contrário.
Depois de capítulos de silêncio, finalmente Deus responde a Jó. Mas a resposta de Deus a Jó é uma das coisas mais surpreendentes da Bíblia. Deus não explica a Jó o porquê. Ele não menciona Satanás, ele não fala da aposta celestial. Em vez disso, no meio de um redemoinho, Deus faz perguntas a Jó. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quem fechou o mar com portas? Podes tu atar as cadeias do sete estrelo? Deus revela a sua soberania, a sua sabedoria infinita e o seu controle absoluto sobre uma criação que Jó mal podia começar a compreender. E aqui é que Jó é transformado. A sua fé, que antes era baseada em bênçãos e retidão, agora se baseia no próprio Deus. Em Jó 45, 2, ele declara: "Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi de ti, mas agora os meus olhos te veem." O que aprendemos disso? Quero deixar 3 lições práticas para a nossa vida. 1. O sofrimento não é necessariamente um sinal de pecado. Os amigos de Jó estavam errados. Jesus confirma isso em João 9. Às vezes, o sofrimento tem propósitos divinos que estão muito além da nossa compreensão. Pare de se culpar ou de procurar o que você fez de errado quando a tempestade vier. 2. É permitido ser honesto com Deus. A fé inabalável não é a ausência de dor, dúvida ou questionamento. Fé inabalável é levar sua dor, sua dúvida e seus questionamentos diretamente a Deus, em vez de se afastar dele. Jó perseverou não por ficar quieto, mas por continuar falando com Deus, mesmo em agonia. Ele se agarrou à sua integridade e à certeza de que Deus é justo, mesmo quando todas as evidências diziam o contrário. 3. Nossa confiança não deve estar nas bênçãos, mas no doador. A fé de Jó foi purificada. Ele aprendeu a confiar em Deus não pelo que Deus dava, mas por quem Deus é. A sua fé foi movida da areia das circunstâncias para a rocha da soberania de Deus. Quando você não entende o porquê da sua dor, agarre-se ao quem que está no controle. A história de Jó nos ensina que podemos nunca ter a resposta para o porquê do nosso sofrimento deste lado da eternidade, mas ela nos garante que temos um Deus que é soberano, sábio e, acima de tudo, presente. Deus não respondeu a Jó de longe, ele veio ao encontro de Jó no meio da tempestade, e no final, Deus restaurou em dobro tudo que Jó havia perdido. Isso não é uma promessa de que todo sofrimento terminará com riqueza material, mas é a garantia da fidelidade final de Deus. É a promessa de que em Cristo a nossa restauração final é certa e eterna. Talvez você esteja hoje sentado em suas próprias cinzas. Talvez os amigos ao seu redor estejam te dando conselhos vazios. Talvez você não entenda o porquê. A lição de Jó para você hoje é: pare de tentar entender e comece a confiar. Leve a sua dor a Ele e espere, pois o Redentor vive. Jó 19:25. E Ele tem a última palavra. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos porque a tua sabedoria é insondável. Senhor, como Jó, muitas vezes não entendemos os teus caminhos, mas como Jó, escolhemos confiar em ti. Damos-te permissão para seres Deus em nossa vida, mesmo quando dói, mesmo que não faça sentido. Fortaleça a fé dos teus filhos que estão passando pelo vale do sofrimento, que eles possam, pela fé, não apenas ouvir falar de ti, mas verdadeiramente te ver no meio da tempestade. Em nome de Jesus. Amém.